Olá, tudo bem? Toda essa polêmica envolvendo a Igreja Adventista, que é acusada de ser uma seita, essas polêmicas, essa discussão sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. Imagine Abel e Caim. Abel, ele ofereceu a Deus o melhor do rebanho, enquanto Caim ofereceu os frutos da terra. A gente pensa que Caim ele achava que estava certo, que aquilo era correto. Mas Deus ele se agradou da oferta de Abel, porque Abel fez o que é certo. Então, entre Abel e Caim, só um estava certo. Então, a verdade ela é uma só. Quando há uma discussão em relação da verdade ou erro, mentira ou verdade, somente a verdade prevalece. Ou a Igreja Adventista é uma seita ou não é uma seita. Não existe meio termo. As pessoas que estão acusando a Igreja Adventista ou são verdadeiros profetas ou são falsos profetas. A gente pode lembrar do tempo de Noé. Noé ele era o pregador da verdade. Mas muita gente acreditava que Noé era um mentiroso, que ele era um falso profeta. Só que isso não mudou nada. No fim da história, Noé estava certo. E milhares de pessoas que acusavam Noé, todos pereceram. Porque ficaram do lado do erro. Então, muitas pessoas falando uma coisa errada, não significa que é errado. Porque a verdade vai prevalecer a qualquer custo, mesmo que muitas pessoas vá contra ela. Imagina o tempo de Elias. O que Elias fez? Elias, ele juntou os profetas de Baal e fez ele um desafio lá no Monte Carmelo. E o povo de Israel estava dividido. Interessante que essa divisão acontece mesmo dentro da igreja. O próprio povo de Israel estava totalmente dividido. Mas quando Elias fez aquele desafio, desceu o fogo do céu para provar que os profetas de Baal estavam errados. Naquele momento, pessoas deixaram de seguir os falsos profetas. E a gente imagina que eram mais pessoas que seguiam Baal do que os que seguiam a Deus naquele momento, muito mais que seguiam Baal. Imagine só o que aconteceu com o próprio Jesus. Os escribas, os fariseus, aquelas pessoas, eles conheciam a palavra de Deus, estudaram a palavra de Deus, mesmo assim rejeitaram Jesus, rejeitaram o Messias, mesmo sendo pessoas lidas da religião. E no final, todos sabem que Jesus, ele é a própria verdade. Jesus fala uma coisa que eu acho muito interessante, ele fala assim, eu sou o verdadeiro pastor e conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Jesus fala que uma ovelha verdadeira, de forma nenhuma, ela segue o estranho. Uma ovelha de Cristo segue a Cristo e Jesus é a verdade. Uma questão interessante aqui também é pensar, eu sou uma ovelha ou não? Para seguir Jesus tem que ser uma ovelha verdadeira, tem que ser pessoas verdadeiras. Então, para seguir o caráter, aliás, para seguir uma doutrina, um ensinamento, tem até a ver com o caráter da pessoa. Porque Deus formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, a pessoa para seguir a verdade é aquela pessoa que está sendo mudada segundo a imagem e semelhança de Cristo. Então, não vai ser todo mundo que vai seguir a verdade. Milhões e milhões vai seguir o erro. A Bíblia é clara sobre isso. Jesus fala que só existe dois caminhos. É o caminho largo e o caminho estreito. Jesus fala, esforçai para entrar pelo caminho estreito. Porque no caminho largo, multidão está seguindo o caminho largo. Então, multidões seguem o erro não significa que multidões, porque muitas pessoas estão seguindo o erro que se torna verdade. Quantas pessoas ali gritavam, crucifica, crucifica, quando Pilatos fez aquele julgamento, quantas pessoas ali, a maioria das pessoas ficou contra Jesus. A multidão ficou contra Jesus, mas Jesus era a verdade, ele é a verdade.
Imagine também, no tempo do Tribunal da Inquisição, quantas pessoas foram julgadas, pessoas de Deus, que era considerado verdadeiro hereges, era considerado como sendo a escória do mundo, como sendo filhos do diabo, na verdade eles estavam certos. Portanto, antes de nós querer entender o que é certo e o que é errado, nós devemos preocupar muito mesmo em seguir a verdade, em viver a verdade. Se você procura viver de maneira correta, se você tem amor na verdade, você seguirá a verdade. Seguirá Jesus, que é a verdade, que é o caminho, a verdade e a vida. E vai seguir Jesus até o fim.